Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre o pânico aí de Sérgio Moro e Bolsonaro, um racha. O Moro aí extremamente chateado com o Bolsonaro, né, pelo fato... Enfim, a gente vai saber mais sobre isso. Vamos também saber um pouco mais sobre a situação do Moro entrando em pânico e conversando, de certo modo, né, com o Gilmar Mendes sobre essa situação, né, e a gente vai falar mais sobre a opinião lá do Gilmar Mendes e Companhia Limitada. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sérgio Moro e Bolsonaro brigando aí, um quebra-pau, Moro se sentindo traído, Bolsonaro indo ao PL implorar lá para o Valdemar Costa Neto desistir da ação, e nós vamos saber especificamente do que deu, o que o Valdemar Costa Neto falou ao Bolsonaro e praticamente ao Moro, e também o advogado do PL. Então a gente vai falar mais sobre isso. Já aproveita e deixa um like, é muito importante a sua participação, e vamos pro vídeo aí falar sobre a situação do Sérgio Moro em especial e também aí do Bolsonaro, tá? A gente tá sabendo aí, falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, vamos falar sobre a situação do Sérgio Moro, que surgiu para o Brasil em meados aí dos anos 2000, essa que é a realidade, e aí com bem especial, né, o Sérgio Moro está sendo caçado, mas antes disso, ele, né, surgiu para o Brasil como um grande herói, na operação, era um grande admirador da operação Mãos Limpas, essa aqui é uma realidade lá na Itália, então ele, na teoria, implementou isso aqui no Brasil, dizendo que queria salvar o Brasil, depois, né, foi descoberto que ele estava com um plano muito complicado aí, de certo modo, de se adentrar na política brasileira e tirando aí do cenário nacional um dos grandes políticos que seria o Lula. E aí, o Bolsonaro não deu certo, o Bolsonaro foi o presidente, o Sérgio Moro apenas ficou de canto e, não sobrando outra opção, ele ingressou como ministro da Justiça. E aí, né, acabou saindo lá do partido do Bolsonaro e do PL, de modo geral, né, atirando. O pessoal falou que ele caiu atirando, mas enfim, acabou saindo e, sabendo que não iria ter uma outra opção, ele se candidatou aí como senador e acabou ganhando, né? Disse que ia ser presidente, mas de presidente ia ser governador, de governador não ia dar certo, ia ser deputado, ele achou que era muito baixo, e aí ele foi para senador. Dito isso, vamos falar sobre a situação, o que o Bolsonaro falou aí para o Valdemar Costa Neto e que, de certo modo, né, deixou o Sérgio Moro muito chateado. Matéria do Globo, né, que revela que o Sérgio Moro tem uma grande mágoa do Jair Bolsonaro, né, que se dá pelo fato do Bolsonaro não ter se empenhado para fazer aí o PL desistir da ação que pede a cassação do seu mandato. Isso há um tempo atrás, só que, né, o Bolsonaro teve aí uma reviravolta no caso e ele simplesmente foi conversar lá com o partido, tá? Então, membros aí da cúpula do PL relatam à própria coluna do Globo que o Bolsonaro teve essa iniciativa de ir conversar, né, e diretamente conversar com o Valdemar Costa Neto para desistir da ação. O Moro fala que não, o Moro fala que o Bolsonaro não se empenhou. Eu vou revelar aqui para você qual é realmente o desfecho dessa história. A resposta aí do Valdemar Costa Neto, né, ou pelo menos que o Valdemar Costa Neto deu ao Bolsonaro, foi a seguinte, né, que, de certo modo, o PL não desistiria em hipótese alguma do processo contra o Moro, porque o próprio PL empregou dinheiro público, né, para processar o Sérgio Moro e praticamente isso iria acarretar em uma punição gigantesca aí ao partido. Então, essa foi a resposta do Valdemar Costa Neto, que de certo modo não convenceu ninguém, mas deixou aí evidente que o PL tem um plano terrível contra o Moro. Além disso, nós vamos falar sobre essa situação aqui, ó, né, que é realmente gritante, essa que é a realidade, o Sérgio Moro desesperado e implorando aí para pessoas que até um tempo atrás eram inimigos mortais dele. Então a gente vai falar de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática, mas antes disso precisamos aí concluir o caso do Bolsonaro. Então, os próprios integrantes aí do PL relataram ao próprio Globo, né, que o PL ficou uma dúvida se iria recorrer
ou não, caso o Moro ganhasse aí no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né? E aí o julgamento, né, teve sequência aí e teve uma reviravolta também no caso, tá? O advogado do PL, é claro, do próprio partido do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, ele avisou de forma clara e cristalina, né, sendo até redundante, diz que o PL não iria desistir do processo. Então o Moro se sente traído 2 vezes. Procurado pela coluna, o advogado disse a seguinte informação: não está no radar, abre aspas, nunca chegou nada nesse sentido para mim, o advogado do PL. Vamos seguir com a ação e ir até o fim. Qualquer orientação para desistir da ação me surpreenderia, pois quando acionamos a justiça, tínhamos ciência das dificuldades que seriam colocadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e avaliamos que o processo deve ser decidido no Tribunal Superior Eleitoral. Essa foi a fala do advogado do Bolsonaro, do PL, e que traz, de certo modo, uma triste, ou pelo menos revela algo terrível. Essa aqui é a realidade, porque logo depois dessa fala do advogado do Bolsonaro, do advogado do PL, nós descobrimos isso daqui que saiu no próprio Globo, que eu vou mostrar para você. Essa foto aqui, que é emblemática, eu vou até tirar rapidinho e a gente vai falar mais sobre isso de uma maneira rápida e pragmática e por que todo esse mistério que faz com que o advogado do PL, do partido aí do Valdemar Costa Neto, fizesse essa afirmação, que é uma afirmação extremamente impactante. Essa aqui é a realidade. E aí, o próprio Sérgio Moro, né, esteve, né, mudando de pato para ganso, falando, né, mudando um pouco aqui do assunto e, de certo modo, consequentemente, né, dando um pouco de sequência, porque esse assunto é muito relevante. Tem a ver com a matéria aí do Bolsonaro que foi ao PL, mas não teve sucesso. Tá, o que aconteceu aqui antes da gente falar, né, sobre essa declaração absurda, né, do advogado do PL? O Moro também foi conversar com Gilmar Mendes, né, para ver se tinha alguma possibilidade. E aí, provavelmente, ele deve ter recebido uma resposta negativa, porque, né, um dia antes de ir ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, retomar aí o julgamento, que pode levar à cassação, o Moro praticamente foi lá conversar com o Gilmar Mendes, só que é bem provável que ele não teve uma resposta positiva. Por quê? O próprio Gilmar Mendes, no Roda Viva, disse que Curitiba tem um germe do fascismo. Essa foi a fala do Gilmar Mendes. E aí, nós vemos constantemente, ou pelo menos aqui na foto, né, a desembargadora que pediu vistas aí do processo, desembargadora que tirou foto com o Moro, pede vista e interrompe o julgamento. Será que é realmente por isso que, de certo modo, houve aí o pedido de vista? Porque o advogado do Sérgio Moro, o advogado do PL, disse que as coisas lá no Paraná seriam bem complicadas. Ele é algum profeta ou simplesmente falou isso do nada, de modo aleatório? Eu bem creio que não falou isso de modo aleatório. A bem da verdade é que, segundo a própria Vaza Jato, foram reveladas aí coisas estarrecedoras que eu quero crer que não sejam verdades aquilo, porque se for, é um dos piores momentos da história, né, do judiciário de um determinado país. Essa aqui é a realidade. Espero que não. E realmente o advogado do PL, né, fez essa revelação bombástica, mas eu tenho uma péssima notícia aí para o Sérgio Moro e Companhia Limitada, que, independente da situação, independente de fazer pedido de vista, o pessoal vai recorrer e vai para o Tribunal Superior Eleitoral. E quem, de certo modo, né, participou de tudo isso, né, corre aí o sério risco de ter uma marca na história, ou pelo menos na carreira. Eu particularmente gostaria muito, se estivesse lá fazendo parte, de fazer de ter o meu nome, né, marcado como
está ali julgando e partindo para cima, né, e de certo modo esclarecendo a verdade. É bem óbvio que é isso que a gente sempre espera da justiça. Olha, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí, né, se acha que o Moro vai ser cassado ou não. E o Bolsonaro foi realmente ao PL, né? E essa foi a fala literal do Bolsonaro, pedir para que o Moro seja absolvido, que o PL desistisse da ação. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Aqui quem falou, quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala.